Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais uma entrevista aqui no grupo GCD, falando mais uma vez de política e desta vez estaremos falando sobre a cidade de Rio do Sul. O que esperar da nova administração de Rio do Sul a partir de 2025? Talvez essa seja a grande pergunta que estarei fazendo e a grande resposta que você está aguardando, não é verdade? E para a entrevista de hoje, com muita satisfação, estamos recebendo o prefeito eleito de Rio do Sul, Manuel Arizoli Pereira. Tudo bem, prefeito? Prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Aldo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui conversando com o cidadão de Rio do Sul, para que a gente discuta as expectativas de futuro. Na verdade, quando se tem essas expectativas, você olha sempre para frente. Eu não faço administração olhando para trás, faço administração olhando para frente e para cima. Se ela rendesse isso, seria de $1 milhão, que seria muito bem-vindo, né? Com certeza ajudaria muito a cidade. Ajudaria muito a cidade. Mas o que esperar de Manuel Arizoli Pereira e da sua equipe de governo a partir de 1º de janeiro? Aldo, em primeiro lugar, muito trabalho. Sim. Quando eu me predispus a entrar nesse processo eleitoral, eu sempre fiz isso na minha campanha e disse, eu não estava atrás de emprego, eu não estava atrás de projeção política, eu não estava atrás de uma carreira política, não estava atrás disso, eu estava atrás no objetivo de ajudar a cidade a se tornar uma cidade melhor para nós vivermos isso. E todas as minhas afirmações e todas as minhas conversas, eu sempre disse isso. Vocês vão ter um cara que trabalha muito e que vai cobrar muito da sua equipe para também trabalhar muito. Se nós fizermos isso de forma séria, fizesse isso de forma ordenada, de forma planejada, nós vamos no final de 4 anos conseguir entregar uma cidade muito melhor que a gente está recebendo. É essa expectativa que eu tenho, é essa motivação que me traz de vida nisso, de que com minha família, com minha equipe, com todo cidadão de Rio do Sul que nos ajudar de uma forma ou de outra, porque muitas vezes a crítica também é ajuda, porque você se acorda nela e vê aquilo que você não está vendo na sua rotina, nós vamos conseguir fazer uma cidade próspera de novo, eu digo disso, não do ponto de vista só econômico, mas no ponto de vista de qualidade de vida, da qualidade das ruas, do trânsito melhorado. São coisas muitas vezes simples isso no dia a dia, que o cidadão necessita, porque o cidadão muitas vezes não tem expectativa muito grande, mas tem expectativa que o buraco na frente da rua dele seja tapado, de que a poeira seja eliminada, de pequenas obras de que melhorem a sua qualidade de vida. Porque se o poder público, Aldo, não atrapalhar, ele estará fazendo uma grande missão já, que a sociedade espera isso. Mas nós queremos atrapalhar no sentido de fazer melhor. É essa a minha expectativa. E desde o processo eleitoral até o período de transição e tudo que o senhor recebeu da equipe de transição, qual será a grande dificuldade que o senhor terá para implantar aquilo que deseja? Aldo, acho que a grande dificuldade, vamos pensar em algumas coisas aqui. Nós precisamos dar uma melhorada muito forte na saúde. Por tudo que se viu no passado isso, nós precisamos melhorar. Para melhorar precisa de 2 coisas, precisa de recursos, precisa de profissionais. E precisa de estrutura física isso, porque se você andar por dentro do Verdão ali, você vai ver a dificuldade que está isso. E na migração lá para aquela nova estrutura que vai ter lá no antigo fórum, migra-se basicamente de 20% a 30%. Então temos que resolver esses outros 70%, onde vamos locar essas pessoas, locar numa condição de trabalho muito melhor e com isso ter mecanismos de controle maior, desde estoque de materiais, desde, enfim, de qualidade de vida e do atendimento principalmente à população. Então tem essa preocupação, até porque o Verdão já foi doado. O Verdão já foi doado e eu sempre brinco com isso. Cara, nós doamos a nossa casa e não tínhamos onde morar. E para onde eu vou? Se você observar, isso é o que foi feito. Doamos o Verdão e para onde eu vou agora? Temos que definir isso, porque daqui a pouco o hospital vai estar cobrando, o hospital regional vai estar cobrando a utilização do seu bem. É natural, ele recebeu isso. A Renal Vida, pelo tempo, pela expectativa, já está criando uma outra alternativa de seguir o seu caminho. Então esse é um grande problema que a gente tem isso. Segundo problema que a gente tem, infraestrutura na cidade. Ruas, sejam de novas obras, seja de manutenção do atual. Nós vamos receber uma secretaria de obras com sérios problemas. Problemas estruturais e problemas de maquinário e de falta de gente. Isso. Por quê? Porque a cidade cresceu, as pessoas foram se aposentando, foram encolhendo, foram buscando outras alternativas e hoje
o tamanho da Secretaria de Obras não atende à necessidade da cidade. Vamos ter que ser muito ágeis, muito rápido, para melhorar maquinário e para aumentar o tamanho, a estrutura dela, seja com mão de obra própria, seja com mão de obra terceirizada. Talvez no primeiro momento tenha que ser efetivamente terceirizada, para que a gente ganhe volume, principalmente de limpeza de ruas, de melhoramento de calçamentos, de melhoramento, enfim, de toda essa logística que faz isso. Vai ter esse problema. Também, aonde está o grande problema? Talvez até não seja recurso, mas seja muito mais estrutura de maquinário e mão de obra. E mão de obra, na nossa cidade, todas as empresas estão faltando. Você imagine também no setor público, que nem sempre paga o que deveria pagar. Então essas são as duas minhas grandes preocupações nesse primeiro momento de tudo isso. Além de organizar a administração pública, de organizar essa questão interna da prefeitura, que eu entendo que deva ser melhor organizada. Em algumas eleições, a população esperava que nós tivéssemos um verdadeiro choque, uma verdadeira transformação da cidade e que o cidadão sentisse que tinha um novo governo atuando no município. E às vezes, por questões diversas, isso não era possível. Como que o senhor tentará fazer com que a população sinta já nos primeiros meses que nós temos um novo governo em Rio do Sul e que veio para fazer de uma forma diferente? Aldo, primeiro, ou se é possível. Eu sempre brinquei, em algumas entrevistas recentes eu brinquei, eu não sou favorável a choque. Choque é um negócio que acaba trazendo transtorno de qualquer sentido isso. A minha forma de trabalhar faz o diagnóstico, vê o que não está funcionando, corrige aquilo que está funcionando. Aquilo que não está funcionando. O que está funcionando, se possível, melhora. Se não, no mínimo, deixa do jeito que está. Então esse é um ponto, é a forma diferente de trabalhar. Mas a diferença das pessoas vai ser, primeiro, na forma do Manuel trabalhar, num ritmo muito maior. Segundo, a serenidade e a seriedade de que se vai se tratar a coisa pública. Isso vocês vão ver muito isso. Cada centavo da prefeitura vai ser cuidado. Cada processo vai ser avaliado para que aquele processo atenda melhor o cidadão. Da forma, sempre digo, nós queremos fazer mais, fazer melhor e fazer mais barato. A linha vai ser muito nisso. Porque se eu fizer mais, fizer melhor, fazer mais barato, eu consigo aumentar o número de coisas que precisam ser feitas na cidade. Seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja na cultura, seja no esporte, porque tudo isso a gente quer atacar muito isso. Cara, a gente tem visto isso nos últimos eventos da cidade, como a gente teve ali esse coral, foi um negócio que mexeu com a cidade. A cidade precisa também ter eventos dessa linha cultural muito forte nisso. E principalmente, Aldo, voltado para as datas específicas. Então nós estamos na data de Natal, vamos ter eventos natalinos fortes nisso. Talvez a gente tenha que enxergar isso de forma diferente nos nossos eventos na cidade. Ontem eu fui no Natal no Bela Aliança. A Associação de Bairros fez o Natal lá para as crianças com cerca de 350 crianças. Uma festa muito bonita. Mas eu senti a falta do poder público. Nós poderíamos ter lá uma bonita iluminação natalina lá no local onde foi feito. Podíamos ter lá um evento da Fundação Cultural para alegrar aquilo lá como show. Então é dessa forma que a gente quer atuar isso. Mas a forma de fazer isso vocês vão ver pela perspectiva do Manuel e da forma de gerir do Manuel. Às vezes por inúmeras dificuldades que pode ser a questão salarial, a questão emocional, às vezes a questão estrutural de não ter uma estrutura boa, um ambiente bom de trabalho, faz com que estoure no atendimento ao cidadão. Lá na frente, por vezes, o poder público acaba não detectando qual que é o problema. E às vezes o problema não é da falta de educação de determinada pessoa, mas de ela ter alguns outros problemas que levaram aquilo. Como que o senhor vai reunir a sua equipe, organizar a sua equipe junto com os servidores efetivos para que nós não tenhamos essa resposta ruim para o cidadão, por vezes até mal educada? Porque tem formas de dizer não e tem formas de dizer que não é possível, prefeito. E às vezes isso que acaba gerando esse conflito entre o pagador de impostos e aquele que o recebe.
Aldo, o resultado final, eu sempre digo, eu vou responder de trás para frente, tem que ser a humanização do atendimento. Seja a humanização do atendimento da saúde, a humanização do atendimento na educação, a humanização do atendimento na própria prefeitura no seu dia a dia. E como é que tu faz isso? Primeiro, as supervisões têm que estar acompanhando muito de perto isso. Não com o objetivo de estar punindo, não com o objetivo disso, mas de entender o que está acontecendo isso. Esse é um ponto. Segundo ponto, tu tem que ter valorização do servidor público. E muitas vezes valorização não é só salarial, como tu disse. Muitas vezes é da condição de trabalho. Muitas vezes é enxergar a necessidade que ele tem. Muitas vezes é algo muito simples, que é um plano de saúde simples para o servidor público que não tem hoje. No passado já teve, hoje não tem, hoje ele cai na vala comum de tudo isso. E muitas vezes eu vou avaliar isso se um plano de saúde barato, mais simples, não vai atender uma grande necessidade disso. Porque muitas vezes ele está com um problema no seu ente, lá na sua família, enfim, qualquer situação. E o poder público tem que enxergar isso. Gestão pública se faz com a máquina pública. E a máquina pública motivada nesse contexto. Nós vamos estar lá a partir de abril, revisando o plano de cargos e salário, isso, revisando, corrigindo as distorções. Eu procurei, nessa mini reforma administrativa que a gente fez agora, e que foi aprovada na última quinta-feira, corrigir distorções salariais que tinham entre os cargos comissionados, entendi, tinha coisa lá em cima, coisa lá embaixo, eu já trabalhei nisso de corrigir, e a minha filosofia, e isso eu vou levar para a equipe, é de corrigir distorções. Se você corrige distorções, você acaba com as injustiças. E você não deixa ninguém motivado por esse caminho. Então, assim, acompanhamento, sendo justo com o empregado e dizendo muito para ele que ele é parte do todo. Ele tem que se sentir dentro parte do todo. Se eu fizer isso, eu acredito que eu tenha sucesso como eu tive na Celesc nos meus 44 anos. Toda administração, ela tenta marcar o seu período por uma grande obra, uma obra de impacto, uma obra que se diga lá na frente que essa obra foi realizada por fulano. O senhor tem uma grande obra que precisa realizar e que pretende realizar no município de Rio do Sul, ou o trabalho será diferente? Aldo, nós temos algumas obras estruturais que são necessárias. E eu cito uma que a gente começou a trabalhar no dia seguinte do resultado da eleição, que é o contorno viário. O contorno viário de Rio do Sul tem uma série de obras necessárias. Tem a Policlínica, tem acesso, Estrada Redentor, tem acesso para a Serra Canoas, tem uma série de obras estruturais. Tem que resolver o problema do trânsito na cidade hoje. Mas eu começo, vou dizer a prioritária, mas não talvez a mais importante. Nós temos que ter um contorno viário da cidade. Nós temos que tirar esses 1000 caminhões que passam hoje pela Rui Barbosa, pelo bairro Canoas, de dentro da cidade. E isso eu estou tratando desde o dia seguinte da eleição. O projeto está em andamento, o governo do Estado tem um compromisso conosco, que é uma obra do Estado, de fazer isso. Era uma obra que vai atender só não Rio do Sul, mas vai atender uma série de municípios do Alto Vale. Então o contorno viário, dar início nessa obra de ser um marco para o desenvolvimento de Rio do Sul. Porque se nós fizermos isso, além de tirar o trânsito, além de desafogar o trânsito da cidade como um todo, nós criamos um eixo de desenvolvimento na parte alta da cidade, daquela região. E isso a gente quer fazer. Mas entendam que a cidade tem uma série de obras estruturantes que precisam ser feitas. E é nesse intuito que nós vamos trabalhar em todas. Mas o contorno viário talvez hoje, talvez não, é o grande caminho para nós voltarmos a desenvolver Rio do Sul. O futuro de Rio do Sul depende desse contorno viário na sua avaliação? Ele é um braço do desenvolvimento. Grande braço? Um grande braço disso. Porque, Aldo, e eu morei nessa região da Rui Barbosa por muito tempo, e se você vê o que acontece num dia comum isso, o caos que acontece aqui na frente do Colégio Rui Barbosa, no bairro Canoas, isso, você entende que tem que ser um grande eixo de desenvolvimento disso. Passa também pela BR-470, passa por uma série de situações, mas passa muito pelo contorno viário. Porque tem um detalhe, Aldo, que pouca gente se apercebe nisso. O município de Aurora, município de Tupuranga e outros municípios da região da Cebola estão crescendo muito. Quanto mais esses municípios crescem, mais jogam o seu crescimento e o escoamento do seu crescimento por dentro de Rio do Sul. Porque eles precisam acessar a BR-470 para escoar, seja para o leste, seja para o oeste.
E o que acontece? Joga um problema para dentro de Rio do Sul. Além de nós não estarmos crescendo na velocidade desses municípios, o desenvolvimento deles jogam dentro do nosso município. Em alguns locais, para alguns locais, nós já viramos cidade dormitório, né? Que a pessoa dorme em Rio do Sul, mas trabalha em outra cidade. É inverter isso. Nós temos que inverter isso, nós temos que criar um novo foco de desenvolvimento. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nossa, quando nós trouxemos um executivo de mercado para ser o gestor disso, ele tem a grande missão disso. De dar um foco, não de ser uma secretaria de eventos, mas ser uma secretaria de desenvolvimento econômico nisso. Esse foi o pensamento desse contexto. Ele deverá ser o diretor do Instituto de Planejamento? Foi essa a intenção inicial? Não é. O secretário de Desenvolvimento Econômico ele vai tratar do desenvolvimento econômico em si. A questão do planejamento... Não, estou falando do Zuco, o engenheiro Zuco. O engenheiro Zuco, a ideia que se fez nisso, no primeiro, é ser o órgão que se criou lá dentro da infraestrutura, é ele ser também um cara de mercado, um cara com experiência internacional, um cara que trabalhou no planejamento da Prefeitura de Porto Alegre, um cara com uma bagagem monumental nisso, é ele ser o passo inicial do nosso Instituto de Planejamento da cidade em si, da infraestrutura do planejamento da cidade. Porque eu também, Aldo, então esse passo é o primeiro passo inicial. Eu acho que eu misturei duas secretarias. Misturar essas duas secretarias, isso. Exato. Mas assim, e eu também vou ter isso, e vou planejar agora já no mês de janeiro, da infraestrutura nós já demos o caminho, mas eu vou ter uma área de planejamento da gestão, porque nós queremos ter uma gestão diferente que isso, com metas, com resultado, e eu vou ter uma área de acompanhamento disso, mas isso é muito mais administrativo. Essa questão toda do suco é para planejar a infraestrutura da cidade. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não, ela traz a questão do desenvolvimento econômico da cidade. Sem querer fazer caça às bruxas, prefeito, mas o senhor vai fazer uma avaliação de cada contrato que nós temos hoje em vigor na prefeitura para ver se está de acordo com aquilo que o senhor pretende como município? Aldo, isso é natural que toda administração faça isso. É evidente que eu vou rever cada convênio, vou rever cada contrato. Isso já foi parte disso feito na transição, mas eu passo efetivamente isso. Não olhando para trás, mas olhando o contexto para frente isso. Quando você faz isso, é natural. Quando você compra uma casa, você vai dar uma avaliada naquela casa se ela atende às suas necessidades e se aquilo que tem dentro de casa está para os seus cuidados da sua família. Então é evidente, é natural isso, sem qualquer olhando para trás isso, mas isso é obrigação do novo gestor. Ele tem que saber se aquele contrato que ele está pagando, ele está condizente com as regras do mercado, enfim, todo o processo. Então, efetivamente, cada contrato, cada convênio, eu vou estar avaliando se aquilo está sendo justo, está sendo necessário para a cidade, cancelar o que tiver, não, corrigir as distorções que tiver, mas isso faz parte do gestor e faz parte da minha forma de atuação. Se falando de saúde, que é eu acho que é um grande calo que tem a administração municipal é resolver esse impasse da saúde. Até que ponto pode ser utilizado, se pode, a estrutura do hospital regional, que já não é tão grande, já está pequena, o hospital regional, o próprio curso da unidade de medicina e o próprio governo do estado e o governo federal para dar suporte a tudo isso, e daqui a pouco nós termos um curso de medicina, uma estrutura aqui que possa ser utilizada pelo município também. Aldo, nessa questão da medicina, ela precisa... Primeiro, a gente está fazendo um diagnóstico para efetivamente saber onde atuar. Eu fiz todo esse rodeio para dizer que daqui a pouco a gente pode ter um hospital universitário aqui que poderia resolver muitos problemas. Aldo, na verdade, talvez a gente possa fazer um pouquinho diferente. Vamos lá, então. Hoje, existe a questão da telemedicina, principalmente para as especialidades, que é um negócio que está vindo muito forte, e temos municípios trabalhando muito forte na nossa região, já disse Pomerode, Blumenau, Brusque, estão trabalhando nisso, e nós já estamos estudando isso. Isso daqui a pouco possa ser um grande consórcio da AMAV, a AMAV ter isso e fornecer esse contexto da telemedicina. Então, para especialidades, talvez a telemedicina seja uma solução. Para as unidades básicas de saúde, vai ter que ampliar os horários, porque a população cresceu nos bairros e só tem um caminho, isso você tem que estar lá presente. Isso não se fala em telemedicina, isso é médico presencial. E o curso de medicina, o grande detalhe dele é servir esses profissionais para a cidade, e já tem servido isso. Esse é um ponto.
O terceiro ponto, a questão do hospital regional, o crescimento dele, ele vem em paralelo a se somar com o curso de medicina, que a cidade vai crescer muito nesse serviço. O hospital regional hoje precisa crescer porque ele atendeu a sua demanda. Ele é um hospital de referência regional e até estadual em alguns segmentos, então ele vem nisso. Mas o grande papel daqui a pouco, Aldo, não um hospital, eu tenho e vou fazer isso já a partir de janeiro. Num determinado momento eu vou estar juntando prefeitura e vou estar organizando isso. Prefeitura, Unidade, Hospital Regional e Hospital Samária nisso. E como que nós podemos se somar nisso para ter uma outra estrutura, sei lá, uma grande policlínica numa área próxima ao Samária, digamos, que sirva para a universidade, para treinar os seus elementos, que sirva de unidade básica de saúde, que sirva de policlínica, que se junte todos esses segmentos nessa área para entender o que possa fazer, com investimentos da prefeitura, com investimentos da unidade, que é para a unidade crescer no seu curso de medicina. Entendemos que ela tem que apoiar também esse crescimento na infraestrutura. E o hospital regional como hospital-escola, que ele já é construído hoje para isso. Incluindo o Samária nisso, porque daqui a pouco o Samária tem área física, precisa crescer, às vezes não consegue os recursos necessários, mas eu vou juntar isso, eu vou ser o grande motivador já a partir de janeiro, de juntar essas 4 peças. Uma policlínica ampliada e um hospital diminuído. Fazer pequenas cirurgias, a coisa que não precisa ir para o hospital. Esse é o caminho. E você junta lá também a sua unidade básica de saúde do bairro, Sumaré, que agora foi locado e tal, juntando isso. Se você fizer isso, você consegue fazer numa parte alta da cidade, sempre olhando isso, para não ter a situação de enchente isso, numa região que talvez, essa nossa aqui onde nós estamos agora no tal estúdio, que não tem essa infraestrutura básica nisso, mas o processo passa por aí. O grande papel do gestor municipal é ser o motivador disso. Ele tem que entender, organizar, planejar e correr atrás disso. E a gente quer fazer isso já em janeiro, juntando esses 4 entes. O senhor acredita que terá que terceirizar alguns serviços, pelo menos num trabalho inicial de governo, para depois, no andamento das coisas, conseguir andar pelas próprias pernas? Acho que, Aldo, assim, hoje a gestão moderna, ela enxerga muito isso. Ou concessão, muita coisa vai vir no mundo e está vindo pelas prefeituras através das concessões. Tem muitos serviços hoje que estão sendo concessionados, que além de você captar um recurso com isso, a concessão, você passa isso para uma administração mais profissional, vamos assim dizer. Você vai ter que terceirizar, possivelmente, para ganhar velocidade, alguma coisa da Secretaria de Obras nesse primeiro momento. É necessário isso, e não como forma de tirar serviço ou prejudicar qualquer servidor, isso, porque não me passa pela cabeça isso, nada. Mas, assim, você tem que ter velocidade nisso, velocidade de captação, isso, porque hoje, em diversos segmentos, você não tem concurso pronto, você não tem mão de obra disponível, então você tem que buscar esse caminho mais ágil. A saúde, você já tem os consórcios instituídos, isso, então muita coisa não precisa terceirizar nesse momento, porque já é terceirizado, você basta, então, emitir as ordens de serviço. A educação não se trabalha basicamente com isso, mas tem muita coisa que a gente em algum momento vai ter que terceirizar para se ganhar velocidade num primeiro momento. E no segundo momento, então, se estuda com muito mais profundidade para entender qual era o melhor caminho e o do melhor custo. Nós temos hoje, falando em educação, nós temos os índices do Ceará muito superiores aos índices alcançados pelo Brasil, e nem se fala aqui pelo Sul e pela cidade de Rio do Sul. E no Ceará nós temos o professor, temos o aluno e temos a sala de aula. E em Rio do Sul nós temos o professor, temos o aluno e temos a sala de aula. Daí eu disse, por que é tão diferente? Porque nós temos que entender o que está acontecendo. Nós temos que ter um diagnóstico por que o nosso IDEB está baixo, principalmente nos anos iniciais ou nos anos médios. Nós temos que entender isso. E nós hoje não temos um diagnóstico disso. Ninguém tem, nem a gestão atual, que eu não vi. Que às vezes não está na escola, inclusive, né? Não, às vezes o problema não está na escola. Nós temos que entender porque nós temos uma boa remuneração dos professores, sempre se disse isso, e é real isso comparado com o mercado, não quer dizer que estão ganhando de mais e nem de menos, quer dizer que tem uma boa remuneração. Nós temos em vários locais instalações boas, isso, escolas com instalações boas, temos ruins também, temos que melhorar. Mas os nossos indicadores não estão legais, isso.
Então quer dizer que o modelo aplicado não está legal. Então, assim, qual é a ideia do processo? Faz o diagnóstico e nós colocamos muita fé, muita força na Viviane, que é a nossa secretária de educação, que a gente trouxe alguém pronta para isso, alguém que onde passou deixou sua marca na educação. Ela foi muito tempo gestora do Colégio Paulo Cordeiro, estava no Fundo Canoas agora fazendo um trabalho onde a comunidade reconheceu nos 2 locais isso, e a gente trouxe isso para se somar nisso. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo, porque algo não está correto. Se nós temos bons salários, temos, entre aspas, um professorado treinado e capaz, somos um município normal da questão, nós não temos grandes problemas sociais, mas não temos grandes favelas, vamos botar assim, não temos favelas, isso. Temos uma cidade desenvolvida, isso. Por que os indicadores não refletem? Temos que entender isso, tem algo que não está fechando aí. E isso passa por uma das primeiras missões da nova secretária, entender esse diagnóstico disso, para que a gente, a partir desse diagnóstico feito, possa tomar as medidas que são necessárias. E isso tem que ser muito rápido, isso. Eu digo isso muito rápido, num prazo máximo de 6 meses, nós temos que estar com esse diagnóstico montado e para começar as ações de correção. O senhor esteve reunido com o governador Jorginho Melo e, obviamente, que quando se tem uma reunião às portas fechadas, não é verdade, você pode dialogar de uma forma muito mais franca, daqui a pouco até não ser tão formal como somos quando estamos numa reunião mais aberta. E creio eu, que o senhor deve ter dito para ele, de nada me adianta, governador, eu ter o contorno viário em Rio do Sul, eu ter investimentos em saúde ou em educação lá na cidade de Rio do Sul, o senhor instalar o IML na cidade para que funcione de uma forma que merece a população, se nós continuarmos tendo 7 enchentes por ano na cidade. Nada vai fazer com que Rio do Sul desenvolva, mesmo tendo tudo isso e continuando com 6, 7, 8. Foi por aí a conversa, prefeito? Também foi por aí. Também foi por aí. Porque eu acho que esse é o grande problema, né? A gente fala de buraco na rua, disso, naquilo, daquele outro, mas ninguém aguenta mais. Exato, né? É porque, Aldo, eu vou ali e tapo o buraco. Se tiver uma nova enchente, ele vai abrir de novo. Ele vai sujar a rua toda de novo. E nessa 1 hora que eu tive de tempo com o governador, sozinho, como nós estamos aqui nós dois, numa conversa muito franca, dos problemas da cidade, das soluções para a cidade, para entender esse cenário, eu disse por 3 vezes para ele assim, em 3 momentos distintos: governador, nós não podemos parar as obras de mitigação de cheias e nós temos que ampliar essas obras. Porque todo esse relato hoje, porque hoje anda, e a gente viu isso na pré-campanha, viu isso na campanha e estou sentindo pós o momento da vitória, de que a grande angústia da cidade, e a principal, é a questão das obras de enchente. A nossa cidade só vai voltar à sua normalidade, no total, na cabeça das pessoas. Nós tivemos há 20 dias atrás aí uma divulgação que ia ter uma enchente, aí a cidade virou um pandemônio de novo. Assim, só se falava isso na cidade. Disse para o governador com todas as letras: a nossa cidade só vai voltar a ter normalidade emocional das pessoas, normalidade do contexto, se nós não pararmos as obras. Isso. E temos que acelerá-las. Então, assim, Aldo, se é que a gente dá um recado para o governador, mas assim, a minha angústia para ele foi repassada com muita firmeza nisso. Nós não podemos parar essas obras de mitigação de cheias. Isso. Está andando? Está andando. A manutenção da barragem de Tupuranga está andando? Está andando. A de Itaió está andando? Está andando. A de José Boatê não nos afeta, mas para o contexto do vale ela é importante. Lá tem o problema dos índios, que é uma guerra aquilo lá. E eu não acredito que a curto prazo aquilo tenha solução. Sinceramente, conhecendo quem negociou com os índios a vida inteira, nos últimos 15 anos eu negociei diretamente com os 7 caciques, sei como é que eles trabalham, e só quem fez isso para saber o que é, de que nós não podemos parar com as obras. Será que não seria o momento, prefeito, de esquecermos a discussão político-partidária? Não estou falando do senhor, que fique muito claro. E às vezes até de todos os lados, deixar o ego no lado de fora da sala e chegar para o governo federal, que é o que tem o dinheiro mesmo, liberou recentemente 6 bilhões
pro Rio Grande do Sul e mostrar tudo isso para eles, se eles ainda não sabem, mostrar os projetos que se pretende e fazer um grande trabalho conjunto entre município, Estado e União e se tentar essa solução? Aldo, não sei se eu fui claro no que eu tentei explicar, porque se nós ficarmos nessa briga aqui, quem sofre seria eu, o senhor e tantos outros. Aldo, o sentimento que eu tenho hoje, ele é muito mais operacional do que financeiro. Te digo isso prático. Todo o meu entendimento e o meu sentimento hoje é de que nós temos que ter projetos efetivamente prontos e agilizarmos a questão das licenças ambientais, que é um grande gargalo de tudo hoje. Não pode uma licença ambiental demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para ser liberada, enquanto isso você não pode fazer nada. Eu não tenho visto hoje dificuldade de recursos no Estado, principalmente vou dizer pelo Estado, em tocar as obras. Eu vejo uma grande dificuldade hoje da estrutura de Estado, vamos dizer assim, Estado como um todo, são a questão dos projetos, que ao longo do tempo nós não temos os projetos efetivamente prontos, e a questão das licenças ambientais. Nós temos licenças ambientais aí quase 10 anos que foram feitos para a limpeza do rio e não andou. Então, Aldo, o processo passa hoje talvez muito mais de próprio Estado, do Estado ter a sua capacidade de ter os bons projetos, porque isso é atividade de Estado, e licenças ambientais. É a mesma coisa, Aldo, e a gente vai ver isso na frente. O que compete ao município fazer nessa questão? Compete limpar os riachos, ribeirões, as drenagens e as macrodrenagens. Por que nós não estamos atuando nisso? Falta de recurso? Falta de maquinário para estar limpando os ribeirões? Não acredito que seja isso. Mas passa muito pela questão ambiental também. Então, assim... O senhor vai provocar, talvez até porque Rio do Sul está aqui no centro dessa panela de pressão, o próprio Ministério Público, o próprio Judiciário, porque se não se manifesta para dizer sim ou não, né, não está cumprindo seu papel, pelo menos é o meu entendimento. Aldo, a questão toda talvez do Ministério Público, talvez do Judiciário, seja na questão velocidade. Sim. E o Ministério Público ajudou muito na questão da própria barragem de Tuporanga para agilizar o processo licitatório, ajudou muito. Mas eu estou falando de provocar os órgãos ambientais, amigo. Vocês têm que ou andam ou saem da estrada. Ou se mexam, né? Ou se mexam, porque hoje é um grande entrave no processo. E não estamos aqui dizendo que a gente quer coisa errada, quer coisa... Não, nós estamos falando de dar resposta. De velocidade. Isso. De velocidade das licenças, isso. Acho que a gente tem que usar muito isso, Aldo. Tem que usar principalmente o Ministério Público nisso, para nos ajudar a ter força nisso. E nessa questão de força, Aldo, foi onde entrou a eleição da MAVE. Foi onde eu entendi que para contribuir muito nesse processo, eu precisava da força política e da força administrativa da MAVE. Não para fazer obras para Rio do Sul, não é esse o intuito. É para fazer que aquilo que atende o Alto Vale ande. E por isso que, assim, Manuel, talvez tu seja meio doido, também queria assumir a MAVE nesse momento. Mas eu entendi isso, de que eu precisava ter a força política da MAVE e também levar a minha força política para dentro da MAVE, para nós fazermos essas questões, fazerem andar isso. Porque muita coisa anda, Aldo, com a força política, nesse contexto. E agora que o senhor falou em AMAVE, qual prefeituras ou municípios aqui do Alto Vale do Itajaí, voltando à questão cheias, eles seriam os parceiros interessantes para o município de Rio do Sul e Rio do Sul para eles, para fazer isso andar? Ituporanga, Taió, Rio do Oeste, Laurentino, Agronômica... Eu acho que todos aqueles afetados diretamente pelas enchentes. Acho que todos aqueles afetados diretamente. Se você pegar no eixo do rio que vem de Taió, vai pegando o leito dele e vai vendo. Mas acaba indiretamente afetando a todos, Aldo. Indiretamente afetando a todos, porque é a questão econômica quando vem uma cheia que prejudica, é a questão de acesso que prejudica, você não perde os acessos pela estrada. Então eu acho que no fundo, Aldo, a sua pergunta atinge todos os municípios. E eu quero usar essa força de todos os municípios. Mas é evidente que aqueles que estão à margem dos rios afetam muito mais, né? Porque... Daí entramos naquelas questões lá, a mini barragem.
Não, eu não quero. Na minha cidade eu não quero. O senhor compreende? Ah, vamos fazer um canal extravasor. Ah, mas daí a água vai descer mais rápida. Não, eu também não quero. E daí você deixa o coletivo de lado e começa a individualizar as coisas. Eu acho que tem que ser muito discutido isso a nível da MAVE, isso. O colegiado da MAVE, que são colegiados dos 28 prefeitos, tem que discutir muito isso. Então tem que se somar isso, e eu quero usar minha liderança, minha vontade para fazer muito isso. O governador deve estar aqui, para você ter uma ideia, ele deve fazer, em fevereiro, ele me disse isso, o novo roteiro de atendimentos individuais aqui na MAVE com cada prefeito, e eu entendo que é o momento, e disse isso para ele, da gente conseguir reunir o governador com os 28 prefeitos juntos, para nós expormos para ele essas necessidades conjuntas do Alto Vale. O Alto Vale tem uma série de obras que são estruturantes disso, que seja essa questão das cheias, que seja a questão do acesso de ligação lá em cima no município de Santa Terezinha, seja a questão de Petrolândia, seja a questão de Botuverá. Nós temos uma série de obras estruturantes que vai fazer novamente o Rio do Sul, o Alto Vale se desenvolver. E o governo tem que entender isso, e pela força da união é que nós conseguimos isso. Sem dúvida. Eu poderia ficar conversando com o senhor o dia todo, e acredito que o senhor comigo também o dia todo, para a gente ficar conversando sobre essas questões de Rio do Sul e do Alto Vale. Respeitosamente, o senhor disse que só estaria falando sobre a ponte do Budag somente depois, quando efetivamente fosse prefeito do município de Rio do Sul, porque hoje é uma questão a ser debatida entre o governo atual e o governo do estado. Conversamos dia 2 de janeiro, então, sobre essa questão da ponte do bairro Budag, que o senhor já deve ter mais ou menos uma definição quanto a isso, mas por questão de ética não vai estar falando. Pode ser? Aldo e ouvintes, a qualquer momento, a partir que esteja efetivamente imbuído do cargo, a gente está à disposição para tratar desses assuntos. Por uma questão ética, eu entendo isso e sou muito ética com a gestão nesse momento. Nesse momento nós temos um gestor nisso, nesse momento os assuntos são tratados pelo gestor atual, mas a partir então, efetivamente, da posse, esses assuntos passam a ser da nossa gerência. Então, a partir disso, nós estaremos conversando sobre isso, Aldo. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite, e iremos conversar muito, acredito eu, a partir de janeiro, porque tem muita coisa a ser feita e existe muita expectativa no ar, prefeito. Muito obrigado. Obrigado, Aldo. É um prazer estar aqui com você conversando, e estaremos sempre disponíveis para tratar dos assuntos que interessem a nossa cidade. E do Alto Vale também, isso, como gestor da MAVE. Quero aproveitar esse momento, primeiro, para agradecer pelo ano que se teve na relação institucional e muito profissional que teve entre o Manuel, seja o Manuel candidato, seja o Manuel pré-candidato, seja o Manuel depois eleito, que a gente sempre teve, Aldo, com toda a equipe do Grupo GCD. Desejar a cada cidadão de Rio do Sul que o Menino Deus ilumine aqui nesse nosso Natal, e que tenhamos um grande 2025 de sucesso, de expectativa, de muita saúde para todos. Um grande abraço, e que com muito trabalho a gente fará uma cidade melhor, com certeza. Obrigado mais uma vez. Manuel Arizoli Pereira, prefeito eleito do município de Rio do Sul, foi o nosso convidado aqui na entrevista GCD, e nós retornaremos sempre com aquele bate-papo, hora descontraído, hora mais apimentado, mas sempre trazendo assuntos interessantes para o Alto Vale. Grande abraço e até mais.